Rose, sejam muito bem-vindos a mais uma live da cura. Josi e Cris aqui, com muita alegria para compartilhar um pouquinho mais dos conhecimentos que eu amo trazer de sabedorias ancestrais, milenares, juntando aí com toda a parte espiritual, emocional, energética, mental, né? As partes que muitas vezes a gente ignora, né? Que o nosso corpo pede para ser vista. Então, o convite hoje é para a gente olhar para alguns sintomas que presencialmente nas conversas, né, a gente foi trazendo. E hoje nós vamos falar sobre os olhos, nós vamos falar sobre o coração, nós vamos falar sobre os calos também, né, quando a gente tem calos nas mãos, nos pés, e vamos falar sobre fome emocional. Então, trazendo sempre, né, o que, quando dá tempo, eu coloco na caixinha de perguntas, mas quando eu já tenho os temas que me pediram presencialmente ou em sessões, né, em atendimentos individuais, eu normalmente anoto esses temas para poder trazer o conteúdo mais detalhado nessa live. Então, fica à vontade, você que às vezes quer saber de forma mais aprofundada sobre uma questão, um sintoma, né, uma somatização, algum desafio de saúde que você já teve. Você tem curiosidade, tem interesse em entender, né, o que que o teu corpo tá tentando te dizer com isso, me manda, fica à vontade para me mandar no privado, né, me mandar no direct ou até no meu WhatsApp, né, quando você já tem meu contato. É, qual que é a questão de saúde? Qual que é o desafio que você está enfrentando? Porque quando a gente tem consciência, fica mais fácil atravessar esse desafio. Então, qual que é a função, qual que é a importância desse conteúdo que eu amorosamente venho entregar aqui com muito amor? É, na verdade, te ajudar a trazer outros recursos, te trazer um outro viés, um outro olhar, te trazer, né, uma outra perspectiva do que você está enfrentando. É como se fosse uma mensagem do teu corpo. Só que essa mensagem, muitas vezes, se você não tem essa intimidade com o corpo, ou se você não tem esse conhecimento ou essa intuição que te traria essa informação naturalmente, é como se essa mensagem estivesse chegando criptografada. É como se essa mensagem estivesse chegando por códigos, por símbolos, por, né, de alguma forma, né, simbólica e você não está entendendo. Então, esses conhecimentos como a metafísica da saúde, né, a linguagem do corpo egípcia, né, esses conhecimentos, eles servem como uma tradução, né, é como se ele tivesse, né, traduzindo o que internamente o teu corpo está sentindo, experimentando. Então, é como se esses conhecimentos, essas sabedorias milenares, elas guardam essa verdadeira causa, essa tradução, essa desmistificação do sintoma. Qual que é o desafio, gente? É que a gente só se perdeu desse conteúdo. Não é nada muito místico ou algo muito distante da nossa realidade. Porque você vai perceber, conforme você vai entendendo os sintomas, que é como se intuitivamente você já sabia disso. É como se o teu corpo lembrasse que de fato isso. E quando você entende a causa, parece que sente assim, fala, nossa, faz tanto sentido, né? Então, na verdade, esse conhecimento é só para te relembrar, né, de uma reconexão com o teu corpo, uma reconexão com a tua alma, com o teu espírito, que não estão separados. Então, eu sempre falo aqui, gente, corpo, mente, espírito, alma, né, tudo é uma coisa só. Nós é que separamos em caixinhas para tentar entender, e com essa intenção, vamos por assim, até da ciência, em separar por especialidades, fez um desafio de acabar até separando demais a ponto das pessoas não conseguirem entender mais, não reconectarem, achar que as coisas estão totalmente separadas.
E não, gente, as coisas não estão separadas. Você é um ser integral, um ser inteiro, um ser que tem vários aspectos e vários corpos. Então, a função desses conhecimentos milenares, sempre reforçando, é te trazer um viés que talvez você ainda não está olhando por ele, uma informação que normalmente, né, a medicina convencional não vai trazer, porque a medicina se ocupou em trazer justamente um estudo da parte da doença, dos sintomas da doença e não a causa da doença, de fato. Entendam isso, por quê? Porque a medicina ela está realmente ocupando em tentar curar aquela doença, resolver aquela doença. E qual que é a proposta desse conhecimento complementar? É de você analisando a causa, tomando a consciência da causa emocional, espiritual, energética que vem antes de somatizar essa doença, você inclusive prevenir e evitar futuras doenças e inclusive ajudar o seu corpo a se recuperar de algum eventual sintoma ou doença que você esteja enfrentando. Então, a live da cura é focada em cuidar da saúde, né? A live da cura é focada em curar essas questões que às vezes, muitas vezes você não está conseguindo resolver nos métodos convencionais, que estão olhando só um prisma da realidade, que é só essa parte do corpo físico, e te trazer recursos para você fazer o seu movimento interno, tanto de compreensão quanto também de mudança, de transformação, para que você possa se responsabilizar, né, pela sua cura, pela sua saúde plena, sua saúde integral, que esse é o nosso estado natural, certo? Né? Nosso estado natural é saúde, qualquer outra coisa disso é disfunção, qualquer coisa diferente de saúde perfeita tá errado. Então vamos corrigir o que está errado, vamos olhar para isso e vamos liberar isso com muito acolhimento, com muita compreensão, né, de que se eu sou responsável pela minha saúde e tem algo aí de errado na minha saúde, eu também sou responsável para gerar a minha cura. Então, vamos lá, vamos falar dos sintomas de hoje. Tô animada para os sintomas de hoje. E eu vou falar para vocês hoje sobre o significado dos olhos, né? Então vamos lá, vamos olhar, vamos ver, né? Esse sentido, né? Esse recurso que a gente tem que permite tudo isso que a gente está fazendo hoje, né? Realmente é um dos principais recursos que a gente tem e às vezes a gente não entende o que está acontecendo com eles, né? Com os nossos olhos e o que que isso quer dizer. Então o significado espiritual e metafísico, né, dos olhos. Pela sabedoria egípcia, gente, os olhos, eles são chamados os espelhos da alma. Então, eles refletem como vemos o mundo e como vemos a nós mesmos. Então, os olhos estão ligados à visão espiritual, à clareza interior e à percepção da verdade. Eles são símbolos da visão da alma, a capacidade de enxergar além do mundo físico. No Egito, inclusive, tem aquele símbolo do olho de Horus, que ele representa o quê? Proteção, intuição e percepção espiritual. Então, olha só que interessante a gente já saber disso, né? Os olhos, eles não significam só ver o material. E o óbvio, quando a gente estuda os cinco sentidos, né? A gente já acha, para que que serve a visão? Para a gente enxergar a matéria, para a gente enxergar o que é real. Mas a verdadeira função dos olhos, pela metafísica da saúde e sabedoria egípcia, é enxergar também o plano espiritual, o mundo espiritual. Então, qualquer problema nos olhos representa dificuldade em aceitar o que se vê na vida e uma negação da realidade. Muitas vezes, fuga de situações ou resistência em enxergar a própria verdade. Então, todo sintoma nos olhos é um chamado para despertar a visão interior e parar de negar a realidade. De acordo com a Cristina Cairo, gente, os olhos eles representam como a pessoa vê a si mesma, principalmente, tá? Então, olha que interessante, né?
Cada problema nos olhos, né? Porque são vários problemas aí, sintomas que a gente pode desenvolver pelos olhos, eles vão representar uma coisa diferente, mas ligada a como a pessoa vê a si mesma. Então, a miopia, por exemplo, é dificuldade em olhar para o futuro, o medo do futuro, a insegurança de olhar para frente, a hipermetropia, dificuldade em lidar com o presente. Astigmatismo, visão distorcida pela confusão interna. Catarata, endurecimento da visão pela amargura ou falta de fé. Então, a raiz, gente, ela é sempre a negação. Então, a gente não quer ver algo ou alguém da forma com que realmente é. Então, todo e qualquer sintoma ou problema relacionado aos olhos é essa negação, é essa dificuldade de aceitar a realidade. Agora vamos lá, né? Pela metafísica da saúde, o que que acontece? Os olhos, eles representam a capacidade de percepção e aceitação da realidade, né? Relacionados ao mundo das imagens internas. Então, problemas de visão indicam conflito entre o que se deseja ver e entre o que de fato se vê. São dificuldades visuais apontam para os conflitos, né, entre o que de verdade eu queria estar vendo e o que a realidade me mostra, né? Então, os olhos, eles escondem a verdade quando a mente não consegue lidar com ela. Olha que forte isso, né? Então é como se os nossos olhos de alguma forma distorcessem ou gerasse algum problema na vista, na visão, quando a gente não está conseguindo mentalmente lidar com as questões que estão acontecendo, né? Não, a gente não aceita essa realidade que se vê, então de alguma forma os olhos precisam se adaptar para isso. Então, os problemas oculares, gente, também revelam rigidez mental, apego a mágoas ou padrões antigos que já não servem, e também eles estão ligados à criatividade e à imaginação, quando reprimimos sonhos ou não nos permitimos sonhar, os olhos adoecem. Então, olha que interessante, né? Os olhos, eles têm a ver também com a questão dos nossos sonhos, com a cocriação dos nossos sonhos. Quando a gente, né, não está se permitindo sonhar, também a gente pode desenvolver algum problema de visão. Olha que interessante. Eu trouxe aqui também, de forma um pouco mais detalhada, cada um dos problemas de visão, porque a pessoa até, minha amiga que me pediu essa informação, ela falou: "Olha, eu senti que eu tô com problema de visão, só que eu não fui ainda ao médico oftalmologista para diagnosticar qual dos problemas seria." Falei: "Ah, tranquilo, eu trago daí uma explicação mais rasa, né, mas de cada um dos problemas para você ter consciência. Quando você já tiver o diagnóstico, você vai entender o que de fato está acontecendo e já pode ir ajudando aí com essa cura. Então, vamos lá. Quando você tem miopia, a dificuldade em ver de longe. Olha que interessante. Segundo a Cristina Cairo, é medo do futuro, é insegurança em relação ao que vem pela frente, pessoas muito voltadas para dentro que evitam se arriscar. Pela metafísica da saúde, é fuga do mundo, tendência em viver a bolha de proteção. É uma recusa inconsciente em enxergar possibilidades além do presente. E também, pela visão egípcia, né, é um bloqueio da visão do destino, um medo de olhar para os caminhos que a vida propõe. Isso segundo, né, é, isso no caso da miopia, tá? Então, a miopia, a dificuldade em ver de longe, tá representando tudo isso. O medo do futuro, fuga do mundo, né? Uma recusa de aceitar novas possibilidades além do presente, além da que já conhece, né? E também, né, um medo de olhar para os caminhos que a vida propõe. Ai, qual que é a afirmação de cura para miopia, gente? Eu confio no meu futuro. Meus olhos veem oportunidades com clareza e coragem. Vamos para hipermetropia, que é essa dificuldade em ver de perto. Olha que interessante. É uma dificuldade de olhar para si mesmo
excesso de foco nos outros e nos seus problemas. É aquela pessoa que fica sempre focada nos problemas dos outros, querendo resolver a questão dos outros, mas não consegue olhar para si mesma, né? Pela metafísica da saúde, é aquela pessoa que enxerga longe, preocupada com amanhã, mas não consegue lidar com o hoje, com o aqui e agora. Pela visão egípcia, é uma desconexão com o presente. É uma fuga de olhar para a própria verdade. Lembrando, né? Aquela pessoa que está olhando lá longe, não está vendo o que está diante do nariz, não está vendo o que está, né? Essa expressão popular é bem verdade, né? A pessoa lá não consegue, às vezes, enxergar a si mesma e nem as suas próprias questões. Por isso que ela se ocupa em olhar e cuidar da vida alheia, né? Isso para quem tem hipermetropia. Qual que é a afirmação de cura? Eu acolho o meu presente e me permito ver a minha vida com amor. Agora vamos lá. Vamos para alguns. Eu vou comentar depois alguns que eu já tive, tá, gente? E só para constar para vocês, né? É importante vocês relembrarem disso. Eu sempre tenho trazido essa fala aqui. Mas assim como o corpo, ele entrou no modo degenerativo de ir causando esses problemas e gerar o problema, o sintoma, a doença, o nosso corpo com os comandos certos, com um alinhamento certo, ele também se torna regenerativo. Então, ou tá indo para um lado, ou tá degenerando, ou tá regenerando. É uma coisa ou outra. Ele vai estar sempre fazendo uma coisa ou outra. É a gente quem dá o comando. É a gente quem escolhe se a gente está indo para a vida, para o mais, ou se a gente está indo para a morte, se a gente está atrofiando, se a gente está se rendendo aos problemas e não olhando para soluções. Então, eu posso trazer realmente o meu testemunho, a minha verdade sobre isso é que assim. Quem conhece, eu tenho muitas fotos do passado. Eu uso óculos, né? Assim, usei óculos desde a minha infância, né? Foi num exame de vista na escola, eu lembro até hoje. Eu sempre sentei no fundo, sempre gostei de sentar no fundo. E chegou um momento que eu não conseguia ver com clareza aqueles pontinhos lá no quadro, né? Assim, as escritas, gente, né? A pessoa aqui é de 8-7. Então, sim, eu ia para a escola, quadro, lousa, a professora dando aula, fazendo você anotar aquele milhão de coisa, né? Na escola, na escola pública. Então, eu sentava no fundão. E aí teve um dia que a gente foi, todos os alunos, assim, passaram por um exame de vista. E eu fiquei em pranto, era criança, chorei litros lá porque eu não consegui passar no exame de vista. E aí, obviamente, né, meus pais me levaram para o oftalmologista e foi a partir daí que eu passei a usar óculos. Acredito eu, gente, sei lá. Isso era, eu lembro que era na escola primária, assim, tipo, acho que era a terceira série do primário, quarta série no máximo, acho que no máximo, segunda série, eu acho. Enfim, desde então, eu passei muitos anos da minha vida utilizando óculos. Muitos anos mesmo, gente. Já gastei uma fortuna com oftalmologistas e óculos, porque eu adorava óculos bonitos e estilosos. Então, eu tinha vários óculos, né? Então, já gastei bastante, porque eu amava usar óculos. E também tinha um charme, assim, eu achava, assim, na época, tá, gente? Charmoso, intelectual usar óculos. Eu achava assim que passava uma seriedade, né? Quando você é muito novinha, passa um ar de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais responsável usar o óculos, aquele ar de professora, né? Então eu acho que eu gostava de usar óculos por uma época. Só que chegou um momento da minha vida que eu comecei a ter contato com. Então, eu tô falando aí, gente, do primário até 5, 6 anos atrás. Ou seja, vai ser um bom período da minha vida utilizando de óculos. E aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei a ter contato com esses outros conhecimentos, com várias outras coisas que eu não conhecia, que parte delas é isso, tudo que eu compartilho com vocês, eu comecei a ver que algumas coisas poderiam ser mudadas, diferentes do que me ensinaram. Então, uma das coisas que eu ouvia é: com a idade é normal a gente ir perdendo a visão.
Com a idade é normal a gente parar de enxergar. E daqui para frente só piora, só ladeira abaixo, que normalmente são as coisas que a gente ouve, né, no conhecimento geral popular, né, que não tem fundamento. Porque como que a gente justifica em alguns países, principalmente países orientais, pessoas de 120 anos não terem problemas de visão? Primeiro, a longevidade, né? A gente já vê por aí. E pessoas realmente, gente, eu tô falando aí de 70, 80, 90 anos, não terem nenhum problema de visão. Então, isso não é uma verdade, isso não é ciência, né? Você acreditar que você, com a idade, vai ladeira abaixo. Não. Tem muitos recursos e muitas coisas que podem prevenir que isso aconteça. Então, acreditem, os olhos podem ser regenerados. E como eu expliquei para você, estava contando um pouquinho da minha história, por muitos anos eu usei óculos. E quando eu comecei a ter contato com esses conhecimentos, essas sabedorias e muitos processos terapêuticos, muitos processos espirituais, eu comecei a me incomodar com os óculos. É como se eu tivesse começado a escolher enxergar as coisas como de fato são, e não como eu queria que fosse. Porque vocês entenderam aqui, né? Que problema na visão tem relação com isso, com a gente negar a realidade ou não querer aceitar as coisas como são, querer ver como a gente gostaria e não como é. E realmente parece que eu comecei a querer enxergar, assim, era uma sensação assim que eu tinha. E aconteceu, sério, acho que tem uns 5, 6 anos atrás, de eu ter feito recém dois óculos novos, né? Eu tinha feito um óculos de grau e um outro grau e sol, né? Com o grau que eu utilizava. E o óculos quebrou. Os dois óculos, gente, eu consegui quebrar os dois óculos novinhos na mesma semana. E aquilo me veio como um sinal de que talvez eu queria me libertar dos óculos, talvez eu não queria mais depender de tudo ter que. Porque aí fica realmente um vício, uma dependência, tipo, ai, cadê meus óculos? Eu só faço isso de óculos. E eu trabalhava na época na central de monitoração do governo do estado do Paraná. Nessa época, eu trabalhava, gente, com várias telas, assim, com muitas telas, assim, com telas grandes e vários computadores na minha frente. Então, era uma época que, sim, eu utilizava muito desse recurso da visão para o trabalho. E foi muito interessante, comecei a olhar para isso. Aí, lógico, eu fiz vários outros processos que aí em um outro momento eu compartilho com vocês. E eu comecei a encarar o que que significava o que eu tinha, que de fato era o astigmatismo. Eu tinha uma dificuldade de enxergar de longe, que é um pouquinho que eu contei já para vocês da miopia, que é a dificuldade de ver de longe, e o astigmatismo. O que que o astigmatismo faz, né? Porque eu conheci muito bem essa experiência na prática. De longe, assim, ele dá uma embaralhada, é como se ficasse confuso, é como se as letras se misturassem, assim, quando é um texto, né, ou uma escrita. E aí, por muitos anos eu usei óculos, e quando eu comecei a fazer processos de cura para realmente, eu acreditava que eu poderia corrigir a minha visão. E acho que tem 2 anos, eu renovei a CNH pela última vez, sem óculos. Eu consegui passar naquele exame de vista do Detran, né? Sem a necessidade de óculos. Então, assim, não está perfeita ainda de longe, ainda dá uma leve, né, embaralhadinha, mas eu percebi o quê? Olha o processo de regeneração ocular, como é possível. Então, eu posso comprovar isso, né? E foi muito interessante. Eu venho ainda fazendo vários processos, porque quando eu escolho enxergar, realmente a minha visão ela vai dando um jeito de se regenerar, ela só precisa do devido tempo e só precisa, né, de fato, que a gente tenha paciência com o processo. Isso também é muito importante. Lembrando que nada fica, né, você não perdeu a visão do nada ou não gerou um problema na visão do nada. Então vai precisar de um processo de regeneração também. Mas aí agora, voltando para o próximo sintoma, que eu contei um pouquinho da minha história, porque eu tive muito esse sintoma, que é o astigmatismo. Segundo a Cristina Cairo, o astigmatismo é uma confusão interna, uma dificuldade em aceitar a realidade como ela é. Pela metafísica da saúde, é um conflito entre o que se deseja ver e o que de fato você vê. Uma distorção, gente, entre expectativa e realidade. Então, segundo o conhecimento egípcio, é um olhar
turvo pela névoa de emoções reprimidas, falta de clareza no caminho espiritual. Olha como faz sentido depois que eu contei a minha história para vocês. Porque na época eu comecei a fazer muitas práticas espirituais que não estavam na minha rotina, na minha vida, que eu sequer acessava. E foi depois disso que eu comecei a fazer uma cura da minha visão com o astigmatismo, né? Então, qual que é a afirmação de cura para você que, assim como eu já enfrentou esse diagnóstico de astigmatismo é: minha visão é nítida e harmoniosa. Eu aceito a vida como ela é. E vamos mais um pouquinho, vou falar ainda agora da catarata, do glaucoma e do estrabismo, né? A catarata, que é a visão opaca, envelhecimento dos olhos. O que que significa? Mágoas antigas, ressentimentos que envelhecem a alma. É uma dificuldade em enxergar o belo da vida. Pela metafísica da saúde, é uma rigidez emocional, uma visão endurecida mesmo. Falta de flexibilidade em aceitar novas ideias. Pela visão egípcia, é coração pesado de lembranças não resolvidas, que escurecem a luz da visão. A afirmação para curar a catarata é: eu libero o passado e escolho ver a vida com alegria e leveza. Agora nós vamos falar do glaucoma. Glaucoma é um aumento da pressão ocular. Segundo a Cristina Cairo, né, é o excesso de tensões, pressões emocionais e medo de perder algo ou alguém. Pela metafísica da saúde, também é um olhar endurecido, é uma pressão interna que se projeta nos olhos. É a falta de confiança na vida. Pelo conhecimento egípcio, é excesso de controle e apego, medo de abrir mão do que não se pode ser controlado, né? Então, a afirmação para quem, né, tem aí essa dificuldade com o glaucoma, para ir regularizando, é: eu relaxo o meu olhar, a vida flui em paz e segurança através de mim. Aí nós vamos falar também do estrabismo, que é o desalinhamento dos olhos, né? Segundo a Cristina Caro, o estrabismo ele revela conflitos internos, indecisão, dificuldade em seguir um só caminho. E pela metafísica da saúde, é uma visão dividida, um olho no passado e o outro olho no futuro, onde gera na pessoa uma dificuldade em estar presente. Pela visão egípcia, é cisão interna entre corpo e alma, o olhar fragmentado pela unidade interior. Ou seja, a pessoa ela está dividida entre o corpo e a alma. A pessoa ela não está totalmente focada em uma coisa nem na outra. Precisa fazer uma integração dessas polaridades aí, dessas dualidades na vida. Então, qual que é a afirmação para a questão do estrabismo? É: minha visão é una e alinhada. Eu sigo com clareza meu caminho de vida. E aí, gente, olha, tem muitas práticas maravilhosas para curar os olhos, tá? Eu ainda vou trazer uma live mais aprofundada com uma especialista, uma amiga que fala sobre isso, que vai trazer sobre isso, para a gente aprofundar. Mas tem uma prática muito legal que você pode fazer além de, né? Contemplar mais a natureza, contemplar horizontes distantes, visualizar o mar, a montanha, né? O céu, olhar para o céu. Tudo isso são práticas que fazem os seus olhos relaxarem em plenitude, em tranquilidade, em gratidão. Mas tem uma prática muito simples que você pode fazer que ajuda a relaxar os olhos, gente. Olha que legal, que é a prática do palming. O que que é o palming, gente? É uma forma de você descansar os seus olhos no calor das suas mãos, que é literalmente isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Você vai fazer uma conchinha na mão e você vai pôr aqui nos olhos, assim, ó, bem, o olho bem no centro dessa conchinha. O que que vai acontecer, gente? Você vai começar a sentir um calorzinho nos olhos, né? Nesse olho que tá na palma da minha mão, a mão tem um poder de cura muito grande. Então, quando eu faço isso, ó, eu já vou relaxando o meu olho. Então, façam essa prática do palming, ó, é extremamente gostoso. Você pode intencionar que os seus olhos podem relaxar, que eles podem confiar.
na vida, né? Então a prática do palming é super recomendada, você pode fazer sem contraindicação. Isso vai ajudar porque o próprio calor que você vai ver que gera na palma da sua mão, ele é assim, ó, Gente, é incrível como o nosso corpo tem esse poder de cura, né? Ele é muito curativo para os olhos. É como se esse calorzinho desse uma sensação de descanso, de relaxamento para os olhos. E aí, afirmações de cura para todo e qualquer problema de visão. Eu escolho ver a vida com amor e clareza. Meus olhos refletem a verdade da minha alma. É seguro enxergar o presente, o passado e o futuro com confiança e paz. Ok, gente, olhos, check. Eu vou falar agora de outros sintomas. Vou tomando uma aguinha aqui. Agora, gente, eu vou falar do coração. Como é que tá o coração de vocês aí? Me conta. Como é que tá esse coração? Vamos falar do coração, gente? É muito importante a gente falar do coração. Hoje, na reunião que eu estava presencialmente, foi o assunto, assim, né, da nossa última conversa, assim, da nossa última roda, porque era um problema presente na família da minha amiga que já teve, né, o pai com cirurgia do coração, a mãe teve problema no coração, teve que fazer várias operações no coração, e um amigo também do grupo que recentemente passou por um desafio com um infarto. Então eu senti de compartilhar mais o significado aí de doenças ou problemas no coração com vocês, tá? Então vamos abrir esse coração, gente. Vamos falar do coração. Vamos lá. Olha só. O coração é o trono da alma e o centro da verdade. Ele representa a morada da consciência, onde os sentimentos puros e a conexão com o divino se manifestam. Olha que interessante, gente. Né? Nas lendas do Antigo Egito, né? O julgamento das almas lá no Antigo Egito era feito pela pesagem do coração, onde o coração, ele literalmente ele era colocado numa balança e na outra ponta da balança, né, era colocado uma pena da deusa Maat, que é a deusa da verdade e da justiça. Então, o coração ele era pesado pelas suas mágoas, culpas e rancores que geravam o desequilíbrio. Ou seja, o coração ele tinha que ser tão leve quanto uma pena. Ou seja, tudo que gera mágoa, ressentimento, rancor e culpa vai colocando peso no coração. E aí, segundo a Cristina Cairo, o coração está ligado ao amor próprio e à capacidade de amar os outros. Então, problemas cardíacos revelam pessoas que guardam mágoas, ressentimentos ou falta de alegria de viver. Quem sofre com o coração geralmente coloca os outros em primeiro lugar, esquecendo-se de si mesmo. Então, pela metafísica da saúde, o coração simboliza a centralidade do ser. Doenças cardíacas surgem quando a pessoa vive numa pressão muito grande interna, autocobrança ou medo de falhar. Também, né, doenças no coração mostram dificuldade em fluir com a vida, rigidez emocional e bloqueio no dar e no receber amor, né? Bloqueio no dar e receber amor. Agora vamos lá, gente. O que que o infarto significa pela linguagem do corpo egípcia, né? O infarto, ele é um colapso energético no trono da alma, ou seja, quando o indivíduo perde a harmonia entre a mente e o espírito. Ele surge de excessos emocionais não resolvidos, principalmente dores de relacionamentos, amores frustrados e responsabilidades pesadas, né? E também relaciona-se à forte decepção afetiva ou a um período de vida marcado por pressão emocional ou perda de sentido. O coração explode quando não aguenta mais guardar emoções reprimidas e sentimentos contidos ali, né? Pressionados. Pela metafísica da saúde, o infarto ele representa uma ruptura.
um excesso de exigência, perfeccionismo e incapacidade de se permitir descansar e sentir prazer. O infarto é o corpo dizendo: pare de viver para fora e volte para dentro. Então, geralmente, o infarto ocorre em pessoas que carregam responsabilidades demais e se esquecem de nutrir-se emocionalmente. Então, gente, ó, dica aí literalmente de coração para uma pessoa que, né, teve, né, sintomas de infarto ou que te passaram para o infarto, né? Voltar a ser o centro da sua vida, cuidar de você primeiro, né? Se libertar do peso de tanta responsabilidade, de tanta autocobrança, de tanta autopunição. E sim, gente, liberar essas mágoas do coração, tirar todas essas, sabe, esses ressentimentos ou culpas por relacionamentos que não deram certo, culpas por, né, por emoções ali que foram frustradas. Então, é liberar, gente. Terapia e muito cacau, gente. Cacau é uma medicina ancestral sagrada que ajuda muito a cuidar desse coração. Então, também podemos falar disso em outro momento, falar mais dos benefícios do cacau. Mas olha, cuida desse coração que vai regenerar, que vai ficar lindo. Então, quais são as afirmações de cura para quem, né, teve desafios aí com o coração, qualquer tipo de problema com o coração e principalmente o infarto, né? Meu coração pulsa em harmonia com a alegria da vida. Eu libero as dores do passado e acolho o amor em mim. Sou digno ou digna de descanso, de prazer e de amor leve. Então, é isso, né? Recomendo o cacauzinho. Ter cristal como quartzo rosa, por exemplo, ajuda bastante. Deixar ali do ladinho da cama, vai estar transmitindo essa energia de amor. Mas o principal, gente, o coração, como é o trono da alma, o centro da nossa verdade, ele é muito sobre o amor próprio, né? Então vamos resgatar esse amor próprio, vamos se colocar de volta no centro da nossa própria vida para a gente curar e cuidar desse coração, tá? Sobre o coração, é isso que eu queria trazer para vocês. Seguindo aqui os pedidos, eu vou falar sobre os calos nas mãos e nos pés. Olha que interessante, né? Tem muita gente que acaba desenvolvendo muito calo na mão e muito calo nos pés. Às vezes tem aquele calinho assim de treino, né, que é pequenininho, mas às vezes tem aquele calo duro ali, né, que na verdade fica ali aquela pele enrijecida, né? E até dói, fica desconfortável. Então, estamos falando desses calos mesmos, né? Desconfortáveis aí, esses calos que vocês já vão entender o que significam. Que significam o quê, gente? Vamos lá. Pela linguagem do corpo egípcia, né? As mãos, elas são os instrumentos de ação e criação. Então, o calo na mão, ele representa um endurecimento energético, uma rigidez em lidar com o trabalho e com a criação ou com aquilo que se pega na vida, né? Segundo a Cristina Cairo, indicam pessoas que se cobram demais ou que endurecem ao lidar com as obrigações. Revelam mágoas lidadas ao dar e receber afeto, já que as mãos também significam o toque, o carinho, o vínculo. E pela metafísica da saúde, os calos nas mãos significam rigidez na forma de agir, tendência a viver no esforço excessivo. Calo é uma proteção, mostra que a pessoa sente necessidade de armar-se contra algo no ambiente. Então, qual que é a afirmação para você ir dissolvendo aí esses calos nas mãos? Eu ajo com leveza e confiança. Minhas mãos criam e recebem com suavidade. E agora eu vou falar sobre os calos nos pés, né? Pela visão egípcia, os pés são a base do corpo. Estão ligados com a terra e com o caminho da alma. Então, os calos nos pés, eles vão indicar um caminhar pesado, uma dificuldade em mudar de direção e uma insistência em trilhar rotas curtas.
É como se a pessoa estivesse sempre buscando atalhos, evitando percorrer o longo caminho que é necessário ser percorrido, tá? Pela Cristina Cairo, nos livros da linguagem do corpo, os calos nos pés representam mágoas e ressentimentos guardados, que pesam no andar da vida. Revelam também resistência em seguir adiante ou medo de dar novos passos. E pela metafísica da saúde, os calos nos pés, eles simbolizam endurecimento no contato com a realidade concreta. Mostram dificuldade em adaptar-se, excesso de rigidez e falta de flexibilidade para mudar de rumo. Então, qualquer afirmação para curar aí esses calos nos pés. Meu caminhar é leve e flexível. Eu sigo meu caminho em paz, com confiança. Aí tem alguns exercícios terapêuticos, né, e alguns rituais que eu também recomendaria, né, para você tirar esses calos nas mãos, né? Faz uma massagem assim nas tuas mãos com óleo de coco, umas gotinhas de lavanda para suavizar, para liberar essa rigidez emocional, né? Então passa bastante óleo, deixa a mão bem molinha, né, para amolecer esses calos, né? E assim, libera essas vozes internas que se cobra demais, essa rigidez, vai liberando isso também conforme você vai se dando esse carinho, esse afeto a si mesmo, a si mesma, tá? E para os pés, um ritual, um exercício terapêutico bacana seria um escalda-pé, né, gente? Escalda-pés é maravilhoso, né? Você pode pôr sal grosso e algumas ervas, como por exemplo, erva doce, que traz esse aconchego, camomila, alecrim, né, para trazer mais alegria e energia para o corpo. Então, assim, tentar amolecer essa calosidade, tirar essas defesas, né? Porque vocês entenderam que os calos são como se fossem proteções. E se você se cuida com amor, você não precisa se proteger da vida, né? Então, caminhar descalço na terra também, gente, pisar na grama, pisar na areia, se conectando com a natureza é sempre maravilhoso, tá? Então, sobre os calos, é isso. Eu vou falar só mais um tema de hoje, que é a fome emocional. Depois quero ouvir de vocês. Quem aí tem fome emocional também? Quem aí? Eu, gente, eu odeio quando as pessoas me mandam uns temas que sempre reverberam em mim, né? Porque assim, não tem como, gente. Não tem como a gente estudar isso, a gente trabalhar com isso, sem isso nos atravessar. Então, assim, muitos dos temas que várias vezes eu trago também ressoam com o meu campo. Também mexem comigo. Tudo bem, né? Já se identificou aí, né, André? Gente, é isso. Vamos falar da fome emocional, sim. E é muito mais comum do que a gente imagina e percebe. Porque muitas vezes, por exemplo, se eu não estivesse tomando água agora, eu estaria beliscando algo, né? Se eu não estivesse aqui fazendo a live. Por quê? Muitas vezes eu tô com sede, mas eu vou buscar comida e não a água. Então, uma dica já simples para a gente olhar para as fomes emocionais é: nutra seu corpo, hidrate seu corpo com o que de verdade ele precisa. E aí você tem que estar presente, você vai ter que estar no corpo e perceber. Tô com fome ou só tô com sede, né? Meu corpo tá pedindo só uma hidratação ou ele de verdade tá precisando, né, de um nutriente, de uma substância, de alguma coisa que vai, né, nutrir as células, porque às vezes é só a água que o corpo precisa, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lá. A fome emocional, ela não é só sobre comida, é sobre o que falta ser nutrido dentro, né? Então, os antigos e a metafísica enxergam assim: o estômago e a fome, eles estão associados, né, assim, ligados à nutrição da alma. Então, quando a pessoa não alimenta essa essência, né, a essência interna dela, que seria, o que que alimenta a nossa essência, gente? Amor, sentido na vida, prazer de viver. O corpo ele busca suprir com comida. Então, a fome emocional, ela é um vazio do coração e da alma
traduzido em necessidade física, né? Então, segundo a Cristina Cairo, né, nos livros da linguagem do corpo, também representa uma carência afetiva, é um desejo de ser amado, de ser amada, de ser reconhecido, reconhecido ou acolhido ou acolhida. É um comer além da necessidade fisiológica, né? Que é, na verdade, só uma tentativa inconsciente de preencher essa falta de amor próprio. Então, muitas vezes surgem pessoas que reprimem demais as emoções e buscam na comida um consolo imediato. Pela metafísica da saúde, né, essa fome emocional é a fome desmedida sendo usada como fuga do contato com as emoções dolorosas. Funciona como um anestésico contra a solidão, contra a tristeza, contra a ansiedade, né? E também pode simbolizar dificuldade em se saciar na vida, sempre buscando algo fora para tapar o buraco interno. Profundo, né? E eu trouxe também, gente, aqui alguns significados dos órgãos, dos sistemas que estão correlacionados com a nossa questão da fome, porque quando a gente sente fome, tem alguns órgãos aqui, né, que são acionados, né, que eles estão pedindo atenção. Então vamos olhar para eles. Então, um dos órgãos, o principal órgão que pede atenção quando a gente tá com fome, que é essa fome emocional, é o estômago, né? Que é o lugar onde a fome mora, né? Porque a gente acha que o estômago tá pedindo comida e a gente vai lá saciar essa fome. Mas o que que significa o estômago? Ele é o templo da digestão das experiências, né? No corpo físico, o estômago ele faz a digestão da comida, mas no sentido de alma, no sentido espiritual, o estômago é quem faz a digestão das experiências que nós vivemos. Então, se há um vazio espiritual, o estômago vai pedir essa compensação, né? E pela Cristina Cairo, o significado do estômago é carregar as mágoas não digeridas. Então, o estômago ele está retendo ali essas mágoas que não foram totalmente dissolvidas. Então, o comer em excesso é tentar empurrar para baixo emoções que não se quer sentir. É literalmente engolir as emoções, né? Jogar lá para o estômago, tentar jogar fora ali as emoções que eu não quero terminar de elaborar, digerir. Pela metafísica da saúde, também é, nesse mesmo sentido, uma dificuldade em lidar, né, com as frustrações e a dificuldade de digerir as contrariedades da vida. Quando algo não sai normalmente quando a gente quer, né, da forma que a gente quer, a gente não quer digerir, a gente não quer aceitar, né? Então aí vem muito essa fome emocional. E o sinal da fome emocional é aquela sensação de vazio, de buraco, mesmo logo após comer. Alguém já teve isso? Gente, eu já tive isso muitas vezes, né? Que é assim, tipo, parece que você acabou de almoçar, ou você acabou de jantar, ou você acabou de tomar um café, e poucos minutos depois, o que fisiologicamente não faria sentido, né? Parece que dá uma sensação de buraco, de vazio, de fome ainda. Como se você ainda não tivesse totalmente saciado, mesmo tendo comido ali a quantidade suficiente para se saciar. Então, é essa fome da alma, sabe? Essa fome do espírito. Então, entendendo aí o que que o estômago está querendo dizer, você pode usar essa afirmação para fazer as pazes com o estômago, né? Para ele não ficar pedindo comida. Eu dirijo a vida com paz e confiança. Meu estômago acolhe apenas o que me faz bem. Essa afirmação de cura para o estômago. E eu trouxe mais também o significado do pâncreas e do fígado, que são outros órgãos que estão correlacionados com essa sensação de fome, tá? Então vamos lá, pâncreas, gente. Pâncreas, ele representa o açúcar da vida. Então, pela sabedoria egípcia, o pâncreas está ligado ao prazer e à doçura da alma. Quando há carência de amor, busca se compensar no açúcar. Então, segundo a Cristina Cairo,
O pâncreas, ele pede mais alegria, ele tá te pedindo mais afeto e mais prazer genuíno. Então, o excesso da vontade por doce, por exemplo, denuncia a falta de calor humano. E pela metafísica da saúde, um desequilíbrio do pâncreas é dificuldade em reconhecer a própria doçura e a própria suavidade. E o sinal da fome emocional, a compulsão por doces, né? Essa uma necessidade de chocolate, uma necessidade de sobremesa todo dia, tá mostrando justamente isso, que tá faltando, né? Faltando afeto, faltando o doce da vida, tá faltando doçura, tá faltando compreensão, tá faltando prazer na sua vida. Então, afirmação para você ali fazer as pazes também com seu pâncreas. Eu adoço minha vida com amor próprio e alegria verdadeira. E seguindo, mais um órgão correlacionado a essa fome emocional é o nosso fígado. O fígado, gente, é o filtro das emoções. Pela sabedoria egípcia, ele armazena a ira, os ressentimentos e as frustrações. Então, a fome emocional aqui é o corpo pedindo alívio para a raiva contida. Então, segundo a Cristina Cairo, é, né, o fígado ele adoece ou tem qualquer disfunção quando, né, quando a gente sente raiva, insatisfação. E a fome emocional tá ligada em comer para compensar muitas vezes quando a gente está calando uma irritação. Ou seja, a comida vem justamente para compensar uma irritação que foi calada e guardadinha ali no fígado. E ainda, segundo a metafísica da saúde, quando a energia do fígado trava, surge a compulsão alimentar como uma válvula de escape, tá? Então, qual que é o sinal da fome emocional? Ai, gente, isso eu tenho muito ainda, às vezes, sabe? Comer rápido, mastigar com pressa, como se fosse descarregar a raiva. Então, isso ainda é sinal de fome emocional. Então, vamos observar aí se a gente está, né, mastigando devagar, se a gente está comendo mais devagar. Eu tenho me observado nisso, porque ainda é um sinal que o fígado está precisando tirar aí as emoções, tirar a raiva. Lembrando que o fígado, como filtro das emoções, às vezes nosso filtro tá sujo, né, gente? Então, bora fazer limpeza do fígado, bora realmente tirar essas raivas, tirar esses ressentimentos, frustrações, né? Isso vai fazer com que você alivie e pare de ter, inclusive, a fome emocional. Então, gente, olha que interessante, né? Vou trazer algumas afirmações de cura pra gente ir fechando a live de hoje. Olha só. É, para o estômago, afirmação de cura para o estômago. Beber chazinho de camomila, tá, gente? Isso ajuda, desculpa, prática de apoio, né? Tomar um chazinho de camomila ajuda, né, a acalmar ali o estômago. Ou de hortelã logo após as refeições. Isso, inclusive, gente, é um conhecimento muito, é prática muito oriental, né? Então você vai ver que, né, as pessoas da cultura oriental, né, nos países orientais, é tão comum logo após uma refeição, né, a gente tomar um chazinho quentinho que ajuda na digestão. Então, um chazinho de camomila, de hortelã, depois das refeições. Isso também vai te ajudar teu corpo a entender que você tá digerindo as emoções, tá? E aí não vai dar aquela fome, aquele vazio logo depois da comida, né? Então, olha só, é uma prática de apoio para o pâncreas. Substituir doces por momentos de prazer de verdade, prazer real, porque às vezes a gente quer pôr o doce para substituir um prazer que a gente não tá tendo. Então, por exemplo, ir dançar, caminhar, ouvir música, cantar, fazer coisas que te gerem prazer e, né, substituir o doce por uma prática que te gere prazer. E também uma prática de apoio para o fígado, gente. Olha que legal. Um escalda-pés ali com sal grosso, alecrim, para descarregar a raiva acumulada. Isso vai ajudar muito a limpar o fígado. E aí, afirmações de cura, né? Usem, gente, sem moderação essas afirmações. Anotem, escrevam no caderno, coloca num post-it, põe na geladeira, põe no espelho, né, para que você possa usar. Olha só. Afirmações para curar. Eu me nutro
de amor e paz. Minha vida me alimenta em plenitude. Eu sou capaz de saciar as minhas necessidades com equilíbrio e consciência. Eu me permito sentir minhas emoções sem precisar escondê-las. Então foi esse o tema, né? Foram esses os tópicos da live da cura. Ó, nós falamos sobre os olhos, falamos sobre o coração, falamos um pouquinho sobre o infarto, falamos também sobre os calos nas mãos e nos pés e falamos dessa fome emocional, conforme foram pedidos os sintomas, né, aqui para mim. Então quero deixar para vocês, né? Assim, deixar com muito carinho mesmo esse conteúdo que eu amo entregar. Vocês veem que eu fico aqui empolgada, ó. Nem fome eu tô. Não dá fome quando eu tô nesse servir. Eu esqueço de comer quando eu tô entregando, né? Então, é um prazer entregar. Então, me tragam feedback se tá fazendo sentido pra vocês. Depois me mandem, por favor. Vou abrir uma caixinha ali pra saber como é que tá sendo essas lives da cura. Fiquei bem feliz que eu falei com uma amiga ontem, que eu nem sabia que ela tava assistindo. E ela me deu esse feedback. Ela falou: Nossa, tá sendo muito legal. O conteúdo tá me ajudando a entender algumas coisas que eu tava passando. Você falou justo dos sintomas que eu tava vivendo. Foi uma sincronicidade, né? Então, eu espero que, de fato, esse conteúdo vocês possam compartilhar com quem faça sentido também, né? Com pessoas que talvez estejam com desafios nessas áreas. E assim, vai ser um prazer, gente, vai ser um prazer imenso poder atender aos sintomas, às questões que vocês de fato estão escolhendo olhar, escolhendo curar. Então, por favor, compartilhem comigo, me mandem. Me mandem. Vocês viram, eu nem vou contar quem que pediu. Não vou expor o seu sintoma ou o seu desafio, né? Você pode trazer. Lembrando da nossa humanidade, lembrando que a gente está aqui para aprender a se curar. Lembrando que a gente está aqui para experimentar essa vida. Lembrando que todo sintoma, ele é só um chamado da nossa alma para a gente olhar para a saúde, para a gente olhar para a cura. Lembrando que não é vergonha nenhuma estar passando por um desafio de saúde, adoecer, né? É só um pedido mesmo do nosso corpo por socorro, por cuidado, por auto-amor, autocuidado. Então, é hora da gente dar mais atenção a isso. É hora da gente parar de dopar nosso corpo só com medicamentos, sem olhar para a causa dele, sem compreender o que que ele está passando e sem fornecer para o nosso corpo os elementos vitais que ele verdadeiramente precisa para estar em saúde perfeita, em abundância, em alegria, em plenitude. Lembrando que seu corpo é uma máquina, é um veículo sagrado. Ele é potente, ele é regenerativo, ele é. Ai, gente, sou apaixonada em falar, né, do quanto o nosso corpo é poderoso, o quanto o nosso corpo, ele é um veículo muito sagrado que está a serviço da nossa evolução. Lembrando que tudo fica armazenado no corpo. Todas as nossas memórias, todos os nossos traumas, as dores, eles estão guardados aí, armazenados no corpo. Então, por isso que é tão importante você dar atenção, você entender o que que o teu corpo está falando, você compreender o sintoma e você realmente mudar o padrão, mudar crenças que não estão ajudando o teu corpo a estar em plenitude, em saúde, em harmonia. Então, foi uma alegria, um prazer imenso. Foi uma honra poder compartilhar um pouquinho desses conhecimentos que eu amo, né, da linguagem do corpo egípcia, metafísica da saúde, conhecimentos milenares, né? Muitos conhecimentos, gente, eu sempre cito as fontes, tá? Mas vale você olhar sabe, toda a coletânea de livros da Louise Hay, da Cristina Cairo, né, da linguagem do corpo egípcio. A mesma Cristina Cairo tem 3 volumes maravilhosos. E eu utilizo muito aqui também, né, da metafísica da saúde. Que vão ter outros livros maravilhosos, né? Gente, assim, é conhecimento muito além do óbvio, né? Então, é, conhecimentos de Val Capelli, Gasparetto. E, gente, tem muita referência, né? Então, o que eu junto aqui, trazendo para quem até me perguntou como é que eu juntava todo esse conhecimento, né? É uma mistura de ciências milenares,
né, que se conversam muito, e vocês vão ver que muitas dessas causas, já com a medicina integrativa, com profissionais que têm um olhar mais já humanizado e integral do ser humano, vocês vão ver que esses conhecimentos, eles vão além, né? Eu uso muito essa base bem milenar, bem ancestral, mas tem muitos outros conhecimentos mais modernos que trazem nuances desse conhecimento também, e que as pessoas já estão se utilizando, o que é maravilhoso, o que é libertador. Então, que mais profissionais, inclusive de saúde, comecem a olhar para o ser humano como alguém integral, com corpo, mente, alma, espírito, né, para que possa curar em todas as esferas do corpo. Mas como eu falo, conhecer a si mesmo, conhecer o teu corpo, sentir as emoções, ter essa consciência corporal vai te ajudar a prevenir doenças, a impedir que você tenha desconfortos, que você tenha realmente questões mais graves de saúde. Então, meu objetivo com esse conhecimento, né, em compartilhar esse conhecimento, é que você possa ter saúde plena, que você possa ter saúde integral, que você possa estar vivendo em saúde todos os dias. Quando a gente olha para a doença, a gente está dando foco na doença. Quando a gente olha para a saúde, para a integralidade desse corpo, como entendendo todos os nossos demais corpos, a gente está olhando para a cura. Então, por isso que a live da cura foi um prazer, uma alegria, e eu fico imensamente grata com os feedbacks e com o apoio de vocês para compartilhar esse conhecimento. Então, até a próxima live da cura. Gratidão!